Nas terras verdes do Vale do Itacolomi, onde as plantações de café se estendem até onde a vista alcança e os segredos antigos dormem sob as raízes das paineiras centenárias, uma mulher segurava nos braços uma criança que não era sua, mas que o destino havia colocado em seu caminho. Helena Tavares não imaginava que aquele bebê choroso, resgatado de uma tragédia, seria a ponte que a conectaria para sempre ao homem que ela jamais ousou amar. O barão Afonso de Montalvor, viúvo recente e destroçado pela culpa, havia ordenado que alguém cuidasse de seu filho até que ele conseguisse superar a dor. Mas quando seus olhos encontraram os de Helena pela primeira vez, algo antigo despertou em seu peito. Algo que ele havia enterrado há muito tempo, junto com suas esperanças de juventude. Esta é uma história de amor silencioso, de destinos entrelaçados e de como às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando achamos que perdemos tudo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O sol ainda não havia nascido completamente naquela manhã de maio de 1873, quando os primeiros gritos de socorro ecoaram pela estrada de terra que cortava o Vale do Itacolomi. Helena Tavares estava no quintal de sua pequena chácara, colhendo as primeiras verduras da horta que plantara com as próprias mãos, quando escutou o cavalo galopando desenfreadamente. Tinha 22 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, mãos calejadas pelo trabalho e olhos cor de mel que refletiam uma serenidade conquistada a duras penas. Vivia sozinha desde que sua avó materna falecera 2 anos antes, deixando como herança apenas aquela terra modesta, uma casa de pau a pique com 3 cômodos e a reputação de ser uma mulher honesta e trabalhadora. Largou a cesta de couve e correu até a cerca de madeira que delimitava sua propriedade. O que viu a fez perder o fôlego. Um homem de uniforme militar descia cambaleante de um cavalo manchado de sangue e segurando algo nos braços. Era um bebê, envolto em mantas de linho fino, chorando com toda a força de seus pequenos pulmões. Ao redor do pescoço do militar havia um lenço amarrado como torniquete improvisado. Ele estava ferido gravemente. "Socorro!" gritou o homem com voz rouca. "Por favor, pela misericórdia de Deus!" Helena não hesitou. Abriu o portão de madeira e correu até ele amparando seu corpo cambaleante. O militar era jovem, não teria mais que 25 anos, e seus olhos escuros estavam vidrados de dor e desespero. "Fomos atacados", conseguiu dizer entre respirações difíceis. "Bandidos na estrada. A senhora morreu. O barão está ferido, mas conseguiu escapar com os outros. Eu peguei o menino e fugi. Eles me seguiram. Atiram em mim. Não posso continuar." Helena pegou o bebê de seus braços trêmulos e o apertou contra o peito. A criança tinha no máximo 3 meses. Era gordinha e rosada, com uma pequena mecha de cabelo preto e olhos ainda azulados como são todos os recém-nascidos. Usava roupas caras, bordadas com fios dourados, completamente inadequadas para estar ali, naquela estrada de terra batida, nas mãos de uma camponesa desconhecida. "Entre", ordenou Helena com firmeza. "Vou cuidar de você e do bebê." O militar balançou a cabeça, as lágrimas misturando-se com o suor e a sujeira em seu rosto. "Não há tempo. Os bandidos podem voltar. Leve o menino. Mantenha-o seguro. O barão virá buscá-lo quando puder. Este é Tomás de Montalvor, filho único do barão Afonso de Montalvor. Cuide dele como se fosse seu. Por favor." Antes que Helena pudesse responder, o militar virou-se e montou novamente no cavalo, mesmo com o corpo vacilante. Deu um último olhar ao bebê, fez o sinal da cruz e partiu em disparada, deixando uma trilha de poeira e sangue na estrada. Helena ficou ali parada, com o bebê chorando em seus braços, sem entender completamente o que acabara de acontecer. Olhou ao redor. Não havia mais ninguém, apenas o vento quente da manhã e o som distante dos pássaros. "Está tudo bem, pequenino", murmurou, balançando o bebê com delicadeza. "Você está seguro agora." O choro foi diminuindo aos poucos, até que Tomás abriu os olhos e a encarou com aquela curiosidade inocente que só os bebês possuem. E naquele momento, sem saber por quê, Helena sentiu algo se mover em seu peito. Não era pena, não era apenas compaixão. Era algo mais profundo, mais visceral,
como se aquela criança sempre tivesse sido destinada a estar em seus braços. 3 dias se passaram antes que alguém aparecesse. 3 dias nos quais Helena cuidou de Tomás como se fosse seu próprio filho. Alimentou-o com leite de cabra morno, trocou as fraldas improvisadas com retalhos de tecido limpo, ninhou-o nos braços durante as noites quando ele chorava inconsolável. A cada hora que passava, sentia o laço entre eles se fortalecer. Tomás era um bebê tranquilo quando estava satisfeito, mas chorava com força quando tinha fome ou desconforto. Helena aprendeu rapidamente a decifrar cada som, cada expressão de seu rostinho rechonchudo. Na tarde do 3º dia, enquanto estendia roupas no varal improvisado no quintal, escutou o som de cavalos se aproximando. Eram 4 homens montados em cavalos imponentes, vestidos com roupas finas, embora empoeiradas pela viagem. À frente vinha um homem que se destacava dos demais. Era alto, de ombros largos, cabelos negros já grisalhos nas têmporas, olhos cinza profundos e uma expressão tão dura que parecia esculpida em pedra. Devia ter uns 38 ou 40 anos. Usava um terno escuro de corte impecável, botas de couro e luvas pretas. Seu rosto era marcado por uma barba bem aparada e uma cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda. Helena reconheceu-o imediatamente, embora nunca o tivesse visto pessoalmente. Aquele era o barão Afonso de Montalvor, o homem mais poderoso e temido de toda a região. Proprietário de fazendas imensas de café, dono de terras que se estendiam por léguas, respeitado e temido em igual medida. Diziam que era justo, mas inflexível, generoso com quem o servia bem e implacável com quem o traía. O barão desmontou com movimentos precisos e caminhou até a cerca, parando a alguns passos de distância. Seus olhos cinzentos examinaram Helena da cabeça aos pés, não com desrespeito, mas com uma avaliação fria e calculista. Ela sustentou o olhar, erguendo o queixo com dignidade. Não tinha nada a temer. Tinha cuidado da criança com todo o amor e dedicação. "Você é Helena Tavares?" perguntou ele com voz grave e controlada. "Sim, senhor barão. Meu filho está com você." Não era uma pergunta, era uma afirmação. Helena acenou com a cabeça e gesticulou para que ele a seguisse até dentro da casa. O barão fez um sinal para que os outros homens esperassem e entrou sozinho. A casa era simples, limpa e organizada. Cheirava a sabão de cinza e alecrim. No cômodo principal, sobre uma cama estreita coberta com lençóis brancos recém-lavados, Tomás dormia tranquilo, em um berço improvisado, feito com uma caixa de madeira forrada com cobertores macios. O barão se aproximou devagar, como se temesse que a criança fosse desaparecer. Ajoelhou-se ao lado do berço e ficou ali, apenas olhando. Seu rosto permaneceu impassível, mas Helena percebeu algo diferente em seus olhos. Dor, culpa, alívio, amor reprimido. Ele estendeu a mão trêmula e tocou delicadamente a bochecha rosada do bebê. Tomás suspirou no sono, mas não acordou. "Ele está bem?" perguntou o barão sem tirar os olhos do filho. "Está sim, senhor. Saudável e forte. Come bem, dorme bem. Não teve febre nem nenhum problema. Você cuidou dele. Cuidei como se fosse meu." O barão finalmente se levantou e virou-se para encará-la. Por um breve instante, sua máscara de frieza rachou e Helena viu o homem por trás do título. Um homem exausto, atormentado, sozinho. "Minha esposa morreu naquele ataque", disse ele com voz baixa mas firme. "Júlia de Montalvor. Ela era tudo para mim. Fomos emboscados por bandidos na estrada vinda de Ouro Preto. Queriam o ouro que eu transportava. Atiraram na carruagem. Ela foi atingida. Morreu em meus braços antes que conseguíssemos chegar à cidade. Meu guarda pessoal, o soldado que trouxe Tomás até você, também morreu 2 dias depois. Suas feridas eram graves demais." Helena sentiu o coração apertar. "Sinto muito, senhor barão." Ele acenou brevemente, como se dispensasse a compaixão. "Não posso cuidar dele agora. Não consigo. Cada vez que olho para Tomás, vejo Júlia. Vejo o que perdi. Preciso de tempo para me recuperar, para colocar meus negócios em ordem, para me fortalecer." O barão caminhou até a janela pequena da casa de Helena e ficou olhando para fora, de costas para ela. Suas mãos estavam cruzadas atrás do corpo e ele parecia estar travando uma batalha interna consigo mesmo.
O silêncio se prolongou por longos segundos, até que ele finalmente falou, sem se virar. Preciso que você continue cuidando dele. Helena piscou surpresa. Senhor, quero que você crie meu filho até que eu esteja em condições de assumir. Não sei quanto tempo vai levar. Talvez meses, talvez um ano, talvez mais. Mas preciso saber que ele está seguro, bem cuidado, amado. E pelo que vi, você já o ama. Era verdade. Helena não poderia negar mesmo que quisesse. Em apenas 3 dias, Tomás havia se tornado a razão de seus dias. Acordava pensando nele, passava as horas cuidando dele, ninava-o antes de dormir. Era como se um buraco em seu coração que ela nem sabia que existia tivesse sido preenchido. Vou pagar generosamente, continuou o barão, virando-se finalmente para encará-la. 50.000 réis por mês. Suficiente para você viver com dignidade, comprar o que precisar, contratar ajuda se necessário. Além disso, fornecerei roupas, alimentos e tudo o mais que a criança necessite. Virão entregues aqui semanalmente. Você só precisa cuidar dele, amá-lo, protegê-lo. 50.000 réis por mês era uma fortuna para alguém como Helena. Era mais do que ela ganharia em um ano inteiro trabalhando a terra. Mas não era o dinheiro que a motivava. Era o bebê dormindo tranquilo no berço improvisado. Era a sensação de propósito que ela sentia ao cuidar dele. Não preciso de tanto dinheiro, disse ela com voz firme, mas aceito cuidar dele, com uma condição. O barão ergueu uma sobrancelha, claramente não acostumado a ser contrariado. Qual? Que o senhor venha visitá-lo regularmente. Não pode abandoná-lo mesmo que doa. Tomás precisa conhecer o pai. Precisa saber que é amado. Se o senhor concordar com isso, eu cuido dele pelo tempo que for necessário. Por um momento, a expressão do barão se endureceu ainda mais, como se ele fosse recusar. Mas então algo mudou em seu olhar. Talvez fosse respeito. Talvez fosse reconhecimento. Ele assentiu lentamente. Está bem. Virei uma vez por semana. Aos sábados. Mas não posso prometer que conseguirei ficar muito tempo. É o suficiente. O barão estendeu a mão. Helena a apertou com firmeza. O acordo estava selado. Ele ainda ficou alguns minutos observando Tomás dormir, depois saiu da casa sem dizer mais nada. Do lado de fora, conversou brevemente com os homens que o acompanhavam, montou no cavalo e partiu sem olhar para trás. Helena ficou parada na porta, segurando Tomás que havia acordado, e agora a encarava com aqueles olhos azuis curiosos. Parece que você vai ficar comigo por um tempo, pequenino, murmurou, beijando a testa macia do bebê. Vamos tornar este lugar um lar de verdade. E foi o que ela fez. Nos dias seguintes, transformou a pequena casa em um espaço acolhedor para Tomás. Costurou cortinas novas com tecidos simples, mas limpos, pintou a caixa de madeira que servia de berço com tinta branca emprestada do vizinho, plantou flores no quintal para que ele tivesse beleza ao redor quando crescesse. Nas manhãs, acordava cedo e trabalhava na horta enquanto Tomás dormia. Nas tardes brincava com ele. Cantava cantigas que sua avó lhe ensinara, contava histórias mesmo sabendo que ele não entendia. O primeiro sábado chegou. Helena estava nervosa, embora não soubesse bem o porquê. Arrumou a casa, banhou Tomás com água morna perfumada com folhas de melissa, vestiu-o com a roupinha mais bonita que tinha. Quando o barão chegou, no meio da tarde, ele não veio sozinho. Trouxe consigo 2 baús grandes, carregados por seus empregados. Dentro havia roupas de bebê, cobertores de lã fina, brinquedos de madeira entalhada, latas de leite em pó importado e até um berço de verdade, feito de mogno com detalhes esculpidos à mão. Para a criança, disse ele simplesmente, apontando para os baús. Helena ficou sem palavras. Aquilo tudo era mais do que ela jamais poderia ter comprado para Tomás. O barão entrou na casa e foi direto até onde o bebê estava. Tomás estava acordado, deitado sobre um cobertor no chão, mexendo as perninhas no ar e rindo sozinho. Quando viu o barão, parou e o encarou com curiosidade. O barão se ajoelhou ao lado dele, mas não o tocou. Apenas ficou olhando. Ele cresceu, comentou o barão. Bebês crescem rápido nos primeiros meses. Ele parece feliz. Ele é feliz. É um bebê amado. O barão assentiu, mas não disse mais nada. Ficou ali por cerca de meia hora, apenas observando Tomás. Não o pegou no colo. Não falou com ele.
Apenas olhou como se estivesse memorizando cada detalhe. Quando se levantou para ir embora, Helena o acompanhou até a porta. "Obrigado por cuidar dele", disse o barão, sem olhar para ela. "Não precisa agradecer, é um privilégio." Ele finalmente a encarou e pela primeira vez, Helena viu algo diferente em seus olhos. Não era apenas dor, era algo mais complexo, mais profundo. Mas antes que ela pudesse decifrar, ele virou-se e partiu. Os meses se transformaram em estações. O inverno deu lugar à primavera, e Tomás cresceu forte e saudável sob os cuidados dedicados de Helena. Aos 6 meses, ele já se sentava sozinho e ria alto quando Helena fazia caretas engraçadas. Aos 9 meses, começou a engatinhar pela casa, explorando cada canto com curiosidade insaciável. Helena adaptou toda a casa para que ele estivesse seguro. Cobriu as quinas dos móveis com retalhos acolchoados, trancou os armários mais baixos, varreu o chão 3 vezes ao dia para que ele não colocasse sujeira na boca. O barão manteve sua palavra. Todo sábado, pontualmente às 3 horas da tarde, ele chegava à pequena chácara de Helena. Às vezes vinha sozinho montado em seu cavalo preto. Outras vezes trazia um dos empregados, sempre carregando algo novo para Tomás. Roupas, alimentos, brinquedos, livros ilustrados. Mas o que nunca mudava era seu comportamento. Ele chegava, observava o filho em silêncio, ficava por no máximo 1 hora e ia embora sem muitas palavras. No começo, Helena respeitava seu espaço. Não forçava conversa, não fazia perguntas, mas com o tempo começou a perceber algo. O barão não era frio por natureza. Ele estava se protegendo. Cada vez que olhava para Tomás, ela via a luta interna que ele travava. O amor batalhando contra a dor. A vontade de se aproximar lutando contra o medo de perder novamente. Foi em um sábado de outubro, quando Tomás completava 10 meses, que algo mudou. O barão chegou como sempre, mas dessa vez parecia diferente. Mais cansado, mais pesado. Havia olheiras profundas sob seus olhos cinzentos, e suas roupas, embora ainda impecáveis, pareciam ter sido vestidas às pressas. Helena estava no quintal com Tomás, que engatinhava pela grama tentando pegar uma borboleta amarela que dançava ao vento. "Boa tarde, senhor barão", cumprimentou Helena, levantando-se e limpando a terra das mãos no avental. Ele apenas acenou com a cabeça, mas seu olhar estava fixo em Tomás. O bebê havia parado de perseguir a borboleta e agora olhava para o pai com aquela curiosidade intensa que caracterizava todas as suas descobertas. Então, pela primeira vez desde que Helena cuidava dele, Tomás estendeu os bracinhos na direção do barão e soltou um som que parecia um pedido. O barão ficou paralisado. Seus olhos se arregalaram levemente e Helena viu sua máscara rachar completamente. Devagar, quase com medo, ele se ajoelhou na grama e estendeu as mãos. Tomás engatinhou até ele com determinação e agarrou-se em sua perna, tentando se levantar. O barão o pegou no colo com movimentos hesitantes, como se estivesse segurando algo extremamente frágil. Tomás riu e colocou as mãozinhas no rosto do pai, explorando com curiosidade. E então, aconteceu. O barão Afonso de Montalvor, o homem mais poderoso e temido do Vale do Itacolomi, desmoronou. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, enquanto ele abraçava o filho contra o peito. Tomás, alheio ao significado daquele momento, apenas continuou rindo e puxando a barba do pai. Helena sentiu os próprios olhos marejarem. Discretamente virou-se e entrou na casa, dando ao barão a privacidade que ele precisava. Quando voltou 20 minutos depois, o barão ainda estava sentado na grama com Tomás no colo, mas agora ele estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Tomás havia adormecido contra seu peito, e o barão o segurava com uma ternura que contradizia completamente sua reputação de homem duro. "Desculpe", disse ele, quando percebeu que Helena havia voltado. "Não há nada para desculpar, senhor." Ele olhou para ela com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. "Ele está enorme e forte. Você tem feito um trabalho excepcional. Ele é uma criança fácil de amar." "Sim, é." O barão ficou em silêncio por um momento, depois continuou. "Júlia queria que ele crescesse cercado de amor. Dizia sempre que uma criança precisa de afeto,
mais do que de qualquer riqueza. Eu não conseguia dar isso a ele, mas você conseguiu. Helena se sentou na grama ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. O senhor também pode dar, senhor barão. Nunca é tarde. Ele a encarou e pela primeira vez, Helena sentiu o peso total daquela atenção. Os olhos cinzentos do barão eram profundos, carregados de história, de dor, de arrependimento, mas também havia algo mais, algo que ela não ousava nomear. Chame-me de Afonso, disse ele suavemente. Quando estamos aqui, não sou o barão, sou apenas o pai de Tomás. Então pode me chamar apenas de Helena. Ele assentiu, e algo mudou entre eles naquele dia. Uma ponte invisível foi construída, conectando dois mundos que pareciam impossíveis de se tocar. Depois daquele dia de outubro, as visitas de Afonso mudaram completamente. Ele não chegava mais com pressa de ir embora. Ficava horas sentado no pequeno quintal de Helena, brincando com Tomás, conversando sobre assuntos triviais, ajudando nas tarefas simples. Helena descobriu que por trás da fachada do poderoso barão havia um homem inteligente, culto, com um senso de humor seco e uma profunda sede por conexão humana genuína. Descobriu também que ele conhecia muito sobre plantas. Certa tarde, enquanto Helena regava as couves da horta, Afonso comentou que ela poderia plantar taioba nas áreas mais úmidas e que renderia uma boa colheita. Ele mesmo se ofereceu para trazer mudas de sua fazenda. Na semana seguinte, chegou não apenas com as mudas, mas também com ferramentas agrícolas de melhor qualidade e sementes de hortaliças raras. Não precisava trazer tudo isso, protestou Helena. Você cuida do meu filho. É o mínimo que posso fazer. Mas não era apenas isso. Helena percebia. Nas entrelinhas das conversas, nos olhares prolongados, na forma como ele às vezes ficava em silêncio apenas observando ela trabalhar, havia algo crescendo. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de mencionar. Tomás completou 1 ano em março de 1874. Helena preparou um pequeno bolo de fubá com mel e enfeitou a casa com flores do campo. Quando Afonso chegou naquele sábado, ela o recebeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. É aniversário dele hoje, anunciou alegremente. Afonso parou na porta, claramente surpreso. Eu esqueci. Não tem problema. Eu lembrei por nós dois. Pela primeira vez, Afonso sorriu de verdade. Não foi um sorriso pequeno ou contido. Foi amplo, genuíno, transformando completamente seu rosto severo. Helena sentiu o coração falhar uma batida. Naquele momento, ela entendeu algo que vinha evitando admitir por meses. Estava se apaixonando por aquele homem. A pequena festa foi simples, mas calorosa. Tomás, que agora já dava alguns passos cambaleantes, segurando-se nos móveis, estava radiante de felicidade. Afonso o pegou no colo e pela primeira vez cantou para o filho. A voz era grave e desafinada, mas estava cheia de emoção. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Afonso segurou a mãozinha de Tomás e juntos fizeram o corte simbólico. Helena tirou uma fotografia mental daquele momento. Pai e filho, finalmente unidos. As semanas se transformaram em meses e a dinâmica entre Helena e Afonso mudou de forma imperceptível, mas profunda. Ele começou a chegar mais cedo aos sábados, às vezes logo após o almoço. Ficava até o anoitecer, ajudando Helena com tarefas que ela jamais pediria. Consertou o telhado que gotejava, construiu uma cerca nova ao redor da horta para manter os animais longe, até ensinou Tomás a dar seus primeiros passos firmes, segurando suas grandes mãos. Helena, por sua vez, começou a esperar ansiosamente pelas visitas. Acordava aos sábados com uma energia diferente, arrumava a casa com mais cuidado, prendia o cabelo de forma mais caprichada, vestia seu melhor vestido de domingo. Não admitia para si mesma o porquê, mas no fundo sabia. Foi em uma tarde chuvosa de junho que tudo mudou. Afonso havia chegado como sempre, mas uma tempestade súbita os pegou de surpresa. A chuva caía em torrentes, transformando a estrada de terra em lama intransitável. Afonso não poderia voltar para casa com aquele tempo. Helena o convidou para jantar e ele aceitou, pela primeira vez desde que se conheceram. Enquanto Tomás dormia tranquilo em seu berço, os dois se sentaram à pequena mesa de madeira na cozinha. Helena havia preparado um ensopado simples de frango com legumes da horta, arroz branco e farinha de mandioca torrada.
Afonso comeu com um apetite que surpreendeu a ambos. Faz tempo que não como uma refeição tão boa, comentou ele, aceitando uma segunda porção. Na sua casa não tem cozinheira? Tem, várias, mas a comida de lá não tem alma. É apenas nutrição. Isto aqui, disse apontando para o prato. Isto tem amor. Helena sentiu o rosto esquentar. Desviou o olhar, fingindo se concentrar em sua própria comida. Mas Afonso não desviou. Continuou olhando para ela com uma intensidade que fazia o ar na pequena cozinha parecer mais denso. Helena, disse ele finalmente, pousando o garfo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca se casou? A pergunta a pegou desprevenida. Helena ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras com cuidado. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer. Minha avó sempre dizia que o casamento deve ser por amor, não por necessidade. Preferi ficar sozinha a me casar com alguém que não amasse. E você ama alguém? O coração de Helena disparou. Ela sabia que deveria mentir, que deveria proteger-se. Mas quando olhou nos olhos cinzentos de Afonso, toda a pretensão desmoronou. Sim, sussurrou. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. A chuva tamborilava no telhado. O fogo da lamparina dançava, lançando sombras nas paredes. E os dois se olhavam, cada um vendo no outro algo que não ousavam nomear. Helena, começou Afonso, sua voz rouca de emoção. Há algo que preciso te contar, algo que guardei por muito tempo. O quê? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Antes de me casar com Júlia, houve alguém que eu amei profundamente, mas por covardia, por medo do que diriam, por pressão da família, eu nunca tive coragem de assumir esse sentimento. Casei-me com Júlia porque era o esperado, porque ela vinha de uma boa família, porque todos aprovavam, e eu a amei à minha maneira. Ela foi uma boa esposa, uma boa mãe pelo breve tempo que teve, mas nunca foi aquele amor que consome, aquele amor que te faz acordar de manhã com o coração acelerado. E essa pessoa, perguntou Helena com voz trêmula, ainda está por aí? Afonso a encarou com uma intensidade que fez Helena tremer. Está aqui sentada à minha frente, cuidando do meu filho com mais amor do que eu jamais poderia ter esperado. O mundo parou. Helena sentiu todas as palavras fugirem de sua mente. O quê? Você não se lembra de mim, lembra? Mas eu me lembro de você. Há quase 15 anos. Você tinha 8 anos, eu tinha 25. Eu estava visitando a casa do seu avô, negociando a compra de uma terra. Você estava no quintal, descalça, com um vestido rasgado, rindo enquanto corria atrás de galinhas. Sua avó te chamou para dentro e você olhou para mim de passagem. Apenas um olhar, mas aqueles olhos cor-de-mel ficaram gravados em minha memória. Helena estava em choque. Ela não se lembrava daquele dia específico. Sua infância havia sido uma sucessão de dias iguais, trabalhando na chácara ao lado da avó. Mas Afonso se lembrava, para visitar seu avô. Mas você era uma criança, e eu era um homem comprometido com meu dever, com minha família, com as expectativas. Então me afastei, me casei. Tentei esquecer, mas nunca esqueci. Helena não conseguia processar o que estava ouvindo. Sua mente girava em círculos, tentando entender as implicações daquela confissão. Afonso, o barão de Montalvor, o homem que ela secretamente havia começado a amar, estava dizendo que sempre a amara desde que ela era criança. Então, quando você me trouxe Tomás, disse ela lentamente, não foi por acaso. Afonso balançou a cabeça. Não foi. Quando o soldado voltou ferido e me disse que havia deixado Tomás com uma jovem camponesa chamada Helena Tavares, que vivia na chácara antiga da família Tavares, meu coração parou. Eu sabia que era você. Sabia que de todas as pessoas no mundo, você seria a única capaz de dar ao meu filho o que eu não conseguia dar, amor incondicional. Mas por que não me disse nada? Porque eu estava de luto, porque acabara de perder minha esposa, porque não tinha o direito de te impor meus sentimentos quando você já estava fazendo tanto por mim. E porque tinha medo de que você não sentisse o mesmo, medo de estragar a única coisa boa que restava na minha vida, que era ver meu filho crescer feliz sob seus cuidados. Helena se levantou da mesa, suas pernas trêmulas, caminhou até a janela pequena e ficou olhando a chuva cair.
Precisava de ar, precisava pensar, mas sua mente estava uma confusão de emoções. Raiva por ter sido enganada. Alívio por não estar sozinha em seus sentimentos. Medo do que aquilo significava. Esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse um futuro para eles. Helena. A voz de Afonso veio suave atrás dela. Ele não a tocou, mas ela podia sentir sua presença calorosa próxima. Não estou te pedindo nada. Não espero nada em troca. Só precisava que você soubesse a verdade, porque não posso mais continuar fingindo que meus sentimentos não existem. Helena se virou lentamente, encarando-o. Seus olhos cor de mel estavam marejados, mas sua expressão era firme. E a esposa dele? Júlia. Ela sabia? Afonso baixou o olhar, a dor evidente em seu rosto. Sabia. Júlia era mais perspicaz do que eu imaginava. Algumas semanas antes do ataque, ela me confrontou. Disse que percebia que meu coração nunca havia sido completamente dela. Perguntou se havia outra. Eu neguei, porque tecnicamente não havia traição. Mas ela sabia. E sabe o que ela me disse? O quê? Disse que quando ela se fosse, e ela já sabia que estava doente, embora nunca tivesse me contado, queria que eu buscasse a felicidade de verdade. Disse que não queria que eu passasse o resto da vida sozinho por lealdade a uma memória. Disse que Tomás merecia crescer vendo o amor verdadeiro, não a ausência dele. As lágrimas que Helena vinha segurando finalmente caíram. Ela estava doente? Tuberculose, no estágio inicial. Os médicos disseram que ela poderia viver mais alguns anos com tratamento, mas a emboscada a levou antes. E talvez, de uma forma cruel, tenha sido uma misericórdia. Ela não teria querido definhar lentamente. Helena sentiu uma onda de compaixão pela mulher que nunca conhecera. Uma mulher generosa o suficiente para desejar felicidade ao marido, mesmo sabendo que essa felicidade viria com outra. Ela era uma boa pessoa. Era a melhor. E é por isso que não quero desonrar sua memória agindo precipitadamente. Não vim aqui te pedir para me casar, Helena. Vim apenas dizer a verdade. O que você fizer com essa verdade é sua escolha. Helena o encarou por um longo momento. Via a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança contida, o medo da rejeição. E soube com absoluta certeza o que seu coração queria. Afonso, disse ela suavemente, você não é o único com um segredo. Ele a olhou, esperançoso e apreensivo ao mesmo tempo. Quando criança eu também te vi. E também me lembro. Você chegou montado em um cavalo branco, vestindo um terno escuro. Achou que era o homem mais bonito que já tinha visto. Perguntei à minha avó quem você era, e ela disse que era o barão, alguém importante demais para alguém como nós. Aquilo me entristeceu na época, embora não entendesse bem o porquê. Afonso deu um passo à frente, seus olhos arregalados. Você se lembra? Lembro. E durante todos esses meses cuidando de Tomás, vendo você chegar todo sábado, vendo você se transformar de um homem fechado em um pai amoroso, eu me apaixonei. Não pelo barão, mas por Afonso. Pelo homem que sorri quando Tomás ri. Pelo homem que conserta meu telhado sem que eu peça. Pelo homem que come meu ensopado simples como se fosse um banquete. A tempestade continuou pela noite toda, e Afonso permaneceu na pequena casa de Helena. Dormiram em cômodos separados, respeitando as aparências e a própria necessidade de tempo para processar tudo o que havia sido dito. Mas algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Uma barreira havia caído, e agora restava apenas a verdade nua e crua de seus sentimentos. Na manhã seguinte, a chuva havia passado, deixando o ar fresco e o céu limpo. Tomás acordou cedo, como sempre, enchendo a casa com seu riso contagiante. Afonso tomou café da manhã com eles, uma cena tão natural e doméstica que parecia que sempre havia sido assim. Mas quando chegou a hora de partir, ele hesitou. Helena, disse ele segurando as rédeas do cavalo, preciso te mostrar algo, algo que Júlia deixou. Você pode vir à mansão amanhã? Vou mandar uma carruagem te buscar. Helena aceitou, embora nervosa. Nunca havia pisado na grande mansão dos Montalvor. Não sabia o que esperar. No dia seguinte, pontualmente ao meio-dia, uma carruagem elegante parou em frente à chácara de Helena. O cocheiro, um senhor de idade com uniforme impecável, ajudou-a a subir com Tomás no colo.
A viagem durou cerca de 40 minutos, atravessando campos de café intermináveis até chegarem a uma propriedade imensa, cercada por muros de pedra. A mansão era impressionante. 3 andares de arquitetura colonial, com varandas amplas, jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore na entrada. Helena se sentiu completamente fora de lugar com seu vestido simples de algodão e Tomás em seus braços, mas quando Afonso apareceu na porta, vestido de forma casual e com um sorriso acolhedor, suas inseguranças diminuíram. "Bem-vinda", disse ele, pegando Tomás no colo e beijando a testa do menino. "Entrem, por favor." A casa por dentro era tão imponente quanto por fora. Móveis de madeira nobre, tapetes persas, pinturas a óleo nas paredes, lustres de cristal. Mas havia também algo de melancólico, como se a casa estivesse esperando por vida que a preenchesse novamente. Afonso os guiou até um escritório no 2º andar. Era um cômodo grande, com estantes repletas de livros, uma escrivaninha de mogno e grandes janelas que davam para os campos. "Sente-se", pediu Afonso, indicando uma poltrona confortável. Helena se sentou com Tomás no colo, que imediatamente começou a explorar os botões de seu vestido. Afonso foi até a escrivaninha, abriu uma gaveta trancada e retirou um envelope amarelado. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto o segurava. "Júlia escreveu isto poucas semanas antes de morrer. Eu encontrei entre seus pertences depois do funeral. Estava endereçado a mim, mas também a você. Embora ela não soubesse seu nome na época, ela sabia da sua existência. Ela era intuitiva assim." Helena franziu a testa, confusa. "Como ela poderia saber de mim?" "Leia", disse ele, simplesmente entregando-lhe a carta. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. A letra era delicada e inclinada, claramente feminina. Começou a ler em voz baixa. "Meu querido Afonso, se você está lendo isto, significa que eu me fui. E embora meu coração esteja partido ao imaginar deixá-lo sozinho, também há uma paz em saber que finalmente estarei livre desta doença que me consome lentamente. Quero que saiba que nosso casamento, embora não tenha sido perfeito, foi real para mim. Você foi um bom marido, um homem honrado, mas eu sempre soube que havia uma parte do seu coração que não me pertencia. Não a culpo por isso. O coração não obedece à razão." Helena parou de ler, seus olhos ardendo. Olhou para Afonso, que estava virado para a janela, claramente lutando contra as emoções. Ela continuou. "Há algumas semanas, descobri quem ela é, a mulher que habita essa parte do seu coração. Vi você olhando para o caminho que leva à chácara dos Tavares, com uma expressão que nunca me direcionou. Fiz perguntas discretas e descobri sobre Helena Tavares, a neta de Dona Sebastiana. Soube que ela vive sozinha desde que a avó faleceu. Soube que é uma mulher boa, trabalhadora e honesta. E soube pelo brilho em seus olhos quando alguém mencionou o nome dela, que você a ama." Helena sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. Júlia havia sabido. Tinha visto tudo. "Só não estou com raiva, meu amor. Como poderia estar? O amor não pode ser forçado nem negado. Mas tenho um pedido para fazer. Se algo acontecer comigo, se eu não estiver mais aqui quando Tomás crescer, prometa-me que procurará Helena. Prometa-me que dará a ela e a você a chance que nunca tiveram. Tomás precisa de uma mãe, sim, mas você também precisa de amor. E Helena, se um dia você ler isto, saiba que não guardo ressentimento. Cuide do meu filho como se fosse seu. Ame Afonso como eu gostaria de ter sido amada. E seja feliz pelos dois. Com amor eterno, Júlia de Montalvor." O silêncio no escritório era pesado, carregado de emoção. Helena terminou de ler a carta e a segurou contra o peito, sentindo o peso daquelas palavras. Júlia não apenas havia sabido de seus sentimentos, mas os havia abençoado. Havia dado permissão de além-túmulo para que Afonso e Helena construíssem algo juntos. "Ela sabia tudo", sussurrou Helena. Afonso finalmente se virou, e Helena viu que seus olhos estavam vermelhos. Júlia sempre foi mais sábia do que eu. Ela enxergava através das pessoas, via o que elas escondiam. E mesmo assim, mesmo sabendo, ela me amou da melhor forma que pôde. Como você consegue carregar toda essa culpa? Eu não consigo. É por isso que passei meses me afastando de Tomás. Cada vez que olhava para ele, via Júlia, via minha falha, via o homem covarde que eu fui,
que se casou sem amor verdadeiro no coração. Helena se levantou ainda segurando Tomás e se aproximou de Afonso. Colocou a mão livre sobre o braço dele, sentindo a tensão em seus músculos. Você não foi covarde, Afonso. Você fez o que achava certo na época. E Júlia sabia disso. Ela te perdoou. Agora você precisa se perdoar. Ele a encarou, e naquele olhar, Helena viu anos de dor, de arrependimento, de solidão. Como posso me perdoar quando estraguei tantas vidas? Você não estragou nada. Júlia foi feliz ao seu lado, mesmo sabendo a verdade. Tomás está crescendo amado e saudável. E eu... Ela hesitou, mas decidiu ser corajosa. Eu estou aqui, esperando por você há mais tempo do que imaginava. Os olhos de Afonso se arregalaram. Lentamente, ele levantou a mão e tocou o rosto de Helena, seus dedos ásperos, mas gentis, contra a pele macia dela. Helena, não precisa dizer nada agora, interrompeu ela suavemente. Sei que ainda está de luto. Sei que há convenções sociais a considerar, mas quero que saiba que quando estiver pronto eu estarei aqui. Não vou a lugar nenhum. Tomás, alheio à intensidade do momento, escolheu aquele instante para esticar os bracinhos para o pai, querendo colo. Afonso o pegou imediatamente e os três ficaram ali, formando um pequeno círculo de afeto. Era uma imagem que falava mais do que 1000 palavras. Afonso beijou a testa de Tomás e depois olhou para Helena com determinação renovada. Preciso de tempo para fazer as coisas da maneira certa. Há questões legais a resolver, propriedades a organizar, minha reputação social a considerar não por mim, mas por vocês. Não quero que você e Tomás sejam objeto de fofocas maldosas, mas prometo, Helena, que farei isso da forma correta. E quando o momento chegar, quando tudo estiver resolvido, virei te pedir em casamento da maneira que você merece. Helena sorriu através das lágrimas. Vou esperar. Não importa quanto tempo leve. O ano seguinte foi de transição cuidadosa. Afonso começou a visitar Helena e Tomás, não apenas aos sábados, mas também durante a semana. Sempre de forma discreta, sempre com desculpas plausíveis, caso alguém perguntasse. Mas na privacidade da pequena chácara, eles construíam lentamente uma vida juntos. Afonso começou a reformar a casa de Helena. Contratou trabalhadores para ampliar a construção, adicionar mais 2 quartos, construir uma cozinha maior e mais funcional, instalar um sistema de captação de água da chuva. Helena protestou inicialmente, dizendo que estava gastando demais, mas ele foi firme. Esta será nossa casa, Helena. Nossa e de Tomás. Quero que seja perfeita. Tomás, que agora tinha 1 ano e meio, já corria pela casa chamando Afonso de papa e Helena de mama. Não havia confusão em sua mente infantil. Aqueles eram seus pais, e aquele era seu lar. A inocência dele era reconfortante, lembrando os 2 adultos de que às vezes as coisas mais complexas são simples aos olhos de uma criança. Helena também começou a conhecer mais sobre o mundo de Afonso. Ele a levava para passeios pela fazenda, mostrava como funcionava a produção de café, apresentava a trabalhadores e capatazes, sempre de forma respeitosa, deixando claro que ela era importante para ele. As línguas começaram a falar inevitavelmente, mas Afonso não se importava. Estava construindo o futuro que queria, e fofocas não o deteriam. Foi em um domingo de setembro, quando Tomás completou 2 anos, que Afonso tomou a decisão final. Reuniu toda a criadagem da mansão e fez um anúncio oficial. Helena estava lá ao seu lado, segurando a mão de Tomás. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Quero anunciar, disse Afonso com voz clara e firme, que dentro de 3 meses me casarei com Helena Tavares. Ela será a nova senhora desta casa e a mãe de meu filho. Espero que todos a tratem com o respeito e a dignidade que ela merece. Quem não concordar com esta decisão está livre para deixar meu emprego com uma compensação justa, mas não tolerarei desrespeito ou fofocas maldosas. Houve um silêncio chocado. Alguns empregados pareciam genuinamente felizes. Outros, especialmente os mais velhos que haviam servido Júlia, tinham expressões reservadas. Mas ninguém ousou questionar. A palavra do barão era lei. Depois do anúncio, Afonso ajoelhou-se diante de Helena, ali mesmo, na frente de todos. Retirou do bolso uma caixa de veludo e a abriu.
revelando um anel de ouro simples, mas elegante, com uma pequena esmeralda engastada. Helena Tavares, disse ele, sua voz embargada de emoção. Você aceitaria ser minha esposa? Não pelo título, não pela riqueza, mas simplesmente porque eu te amo e não consigo imaginar minha vida sem você. Helena, com lágrimas escorrendo livremente, acenou com a cabeça. Sim, 1000 vezes sim. Afonso colocou o anel em seu dedo e a beijou pela primeira vez. Foi um beijo casto, respeitoso, mas carregado de promessa. Tomás, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria no ar, começou a bater palmas e rir, e pela primeira vez em anos, a mansão dos Montalvor foi preenchida com o som de felicidade genuína. Os 3 meses seguintes foram uma correria organizada. Helena, que nunca havia sonhado com um grande casamento, de repente se viu no centro de preparativos elaborados. Afonso insistiu que a cerimônia fosse modesta, mas digna, refletindo tanto sua posição social quanto a humildade de Helena. Não seria uma celebração ostensiva, mas também não seria escondida. Seria uma declaração pública de compromisso e amor. A primeira tarefa foi preparar Helena para seu novo papel. Afonso contratou uma costureira da capital para fazer seu vestido de noiva. Não seria o tradicional vestido branco europeu, que ainda não era comum no interior do Brasil, mas sim um vestido de seda marfim com bordados delicados nas mangas e na barra. Simples, elegante e absolutamente deslumbrante. Também contratou uma professora particular para ensinar Helena sobre etiqueta social. Não porque achasse que ela precisava mudar, mas porque queria que ela se sentisse confiante ao lidar com a sociedade da região. Helena foi uma aluna dedicada, absorvendo informações sobre como conduzir uma casa grande, como receber visitantes, como gerenciar criadagem. Mas manteve sempre sua essência humilde e bondosa. Tomás, por sua vez, estava radiante com toda a movimentação. Agora, com 2 anos e meio, era uma criança esperta e carinhosa. Chamava Helena de mama e Afonso de papa sem qualquer confusão. Para ele, aquela sempre havia sido sua família. Não havia memória de outra realidade. 1 mês antes do casamento, Afonso levou Helena e Tomás para visitar o túmulo de Júlia pela primeira vez. Era um mausoléu elegante nos fundos da propriedade, cercado por roseiras que Júlia adorava. Helena se ajoelhou diante da lápida de mármore, seus dedos tremendo enquanto traçava as letras gravadas do nome de Júlia. Obrigada, sussurrou ela, suas palavras levadas pelo vento. Obrigada por seu filho, por seu marido, por sua generosidade. Prometo que vou amá-los e cuidar deles como você faria. Prometo que nunca tentarei apagar sua memória. Tomás saberá quem você foi e o quanto o amou. Afonso estava ao lado dela, segurando Tomás. Ele também falou, sua voz rouca de emoção. Júlia, finalmente tive coragem de seguir seu último pedido. Espero que onde quer que esteja, esteja em paz. Obrigado por me libertar, obrigado por nos abençoar. Tomás, com a percepção intuitiva das crianças, colocou uma flor que havia colhido no caminho sobre a lápida. Para a mamãe Júlia, disse com sua vozinha infantil. Helena e Afonso se entreolharam, ambos com lágrimas nos olhos. Naquele momento, souberam que estavam fazendo a coisa certa. Não estavam apagando o passado. Estavam honrando-o e construindo algo novo sobre bases sólidas de respeito e amor. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio céu estivesse abençoando a união. A cerimônia seria realizada na pequena capela da fazenda, seguida de um almoço para cerca de 50 convidados, incluindo trabalhadores da fazenda, vizinhos próximos e algumas autoridades locais. Helena acordou cedo na casa que havia compartilhado com Afonso e Tomás nos últimos meses. A reforma havia sido concluída, transformando a modesta chácara em uma residência confortável e acolhedora. Embora fosse se mudar para a mansão após o casamento, aquela casinha sempre teria um lugar especial em seu coração. Era onde tudo havia começado. As amigas que havia feito entre as esposas dos trabalhadores da fazenda a ajudaram a se arrumar. Pentearam seus cabelos em um coque elaborado, entrelaçado com flores brancas do campo. Vestiram-na com um vestido de seda marfim que se ajustava perfeitamente ao seu corpo esguio.
Calçaram-na com sapatos simples mais novos, que Afonso havia mandado fazer especialmente para ela. Quando Helena se olhou no espelho, não reconheceu completamente a mulher que via. Era ela, mas transformada. Não pela roupa ou pelos cabelos, mas pelo brilho em seus olhos. Era o brilho da felicidade, da realização, do amor correspondido. "Você está linda", disse Dona Margarida, a esposa do capataz e a mais velha das mulheres presentes. "O barão é um homem de sorte." "Eu que sou sortuda", corrigiu Helena suavemente. Tomás, vestido com um terno em miniatura, que o fazia parecer ainda mais adorável, entrou correndo no quarto. "Mama linda!" exclamou, batendo palmas. Helena o pegou no colo, beijando sua bochecha gordinha. "Você também está lindo, meu filho." A pequena procissão caminhou até a capela. Era uma construção simples, mas encantadora, toda caiada de branco com um pequeno sino no topo. O padre local, um homem idoso, mas de olhar gentil, aguardava na entrada. Dentro, os bancos de madeira estavam ocupados por rostos conhecidos e sorridentes. E à frente, ao lado do altar, estava Afonso. Ele usava um terno escuro impecável, o cabelo penteado para trás, a barba aparada com precisão. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram seus olhos. Estavam brilhando, fixos nela, com uma intensidade que fez seu coração disparar. Naquele olhar, ela viu amor, gratidão, promessa e esperança. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O padre falou sobre o amor verdadeiro, sobre família, sobre segundas chances que Deus concede àqueles que têm fé. Quando chegou a hora dos votos, Afonso segurou as mãos de Helena e falou com voz firme, embora emocionada. "Helena, você veio à minha vida quando eu estava perdido na escuridão. Trouxe luz, esperança e amor, não apenas para mim, mas para meu filho. Prometo honrar-te, respeitar-te e amar-te todos os dias da minha vida. Prometo construir contigo um lar cheio de alegria, onde nossos filhos, os que temos e os que virão, cresçam amados e seguros. Prometo nunca esquecer de onde viemos e sempre valorizar o que temos." Helena, com lágrimas deslizando por seu rosto, respondeu com voz clara: "Afonso, você me deu a maior dádiva que uma mulher pode receber, a chance de ser mãe, a chance de amar e ser amada. Prometo cuidar de Tomás como meu próprio sangue. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos ruins. Prometo construir contigo uma vida que honre a memória de Júlia e celebre o futuro que temos pela frente. Eu os declaro marido e mulher", anunciou o padre com um sorriso. "Pode beijar a noiva." Afonso não hesitou. Puxou Helena para perto e a beijou com ternura, mas também com paixão. Foi um beijo que selou não apenas uma união legal, mas uma união de almas. Quando se separaram, toda a capela explodiu em aplausos e vivas. Tomás, que estava sentado no primeiro banco com Dona Margarida, correu até eles gritando: "Papa, mama!" Afonso o pegou no colo e os três se abraçaram ali, diante de todos. Uma família finalmente completa. A mudança para a mansão foi mais fácil do que Helena havia imaginado. Afonso fez questão de que ela se sentisse em casa, dando-lhe liberdade para mudar o que quisesse. Helena, no entanto, foi cuidadosa. Não quis apagar os vestígios de Júlia. Manteve alguns retratos, alguns objetos pessoais em lugares de honra. Queria que Tomás crescesse conhecendo a história completa de sua família, mas também adicionou seu próprio toque. Encheu a casa com flores frescas do jardim, abriu as janelas para deixar o ar circular, trouxe uma sensação de leveza e vida que a mansão não tinha há anos. Os empregados, inicialmente reservados, logo se afeiçoaram a ela. Helena tratava a todos com respeito e bondade, nunca agindo como se fosse superior apenas por ter se casado com o barão. Tomás se adaptou maravilhosamente. Tinha agora um quarto enorme, cheio de brinquedos, mas ainda preferia dormir na cama grande dos pais, espremido entre Helena e Afonso. Eles permitiam, entendendo que essa fase não duraria para sempre, e querendo aproveitar cada momento de proximidade. Os meses se transformaram em anos. Helena e Afonso cultivaram um casamento baseado em respeito, companheirismo e amor genuíno. Conversavam sobre tudo, desde as decisões sobre a fazenda até planos para o futuro de Tomás. Afonso consultava Helena antes de tomar decisões importantes, valorizando sua perspicácia e bom senso.
Helena, por sua vez, apoiava Afonso em seus empreendimentos, oferecendo uma perspectiva prática que ele, às vezes, perdia em meio às complexidades dos negócios. Quando Tomás completou 5 anos, Helena e Afonso decidiram que estava na hora de contar a ele a verdade completa sobre sua origem. Escolheram uma tarde tranquila de domingo. Sentaram com ele no jardim, sob a sombra de uma grande mangueira. "Tomás", começou Afonso, "há algo importante que precisamos conversar com você." O menino olhou para eles com curiosidade, seus olhos cinzentos herdados do pai, brilhando com inteligência. "Sobre o quê, papa?" "Sobre sua mamãe. Sua verdadeira mamãe." Helena segurou a mão de Afonso, dando-lhe força para continuar. "Você sabe que eu amo sua mama, a mulher que está aqui com a gente, certo?" Continuou Afonso. "Claro, ela é a melhor mama do mundo." Helena sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. "E você é o melhor filho do mundo, meu amor. Mas precisa saber que quando você nasceu, outra mulher te trouxe ao mundo. Ela se chamava Júlia, e ela era casada com seu pai." Tomás franziu a testa, tentando processar. "E então você não é minha mama de verdade?" "Sou sua mama do coração", disse Helena suavemente, puxando-o para seu colo. "A mamãe Júlia te amava muito, mas ela ficou doente e foi para o céu quando você era muito pequenino. Antes de ir, ela me pediu para cuidar de você. E eu aceitei porque te amei desde o primeiro momento que te segurei nos braços. Então você escolheu ser minha mama." "Escolhi. E escolheria de novo, sempre." Tomás ficou em silêncio por um momento, processando. Depois perguntou: "A mamãe Júlia era bonita?" Afonso sorriu, as lágrimas finalmente caindo. "Era linda e era boa, assim como sua mama Helena. Então eu tenho 2 mamas, uma no céu e uma aqui." "Exatamente", disse Helena, abraçando-o forte. "E as 2 te amam mais do que tudo." Tomás pareceu satisfeito com essa explicação. Com a simplicidade das crianças, ele aceitou sua realidade única e seguiu em frente. Mas Helena e Afonso notaram que, a partir daquele dia, Tomás ocasionalmente olhava para o céu e sussurrava: "Oi, mamãe Júlia", como se conversasse com ela. 2 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. A notícia encheu a casa de alegria. Tomás, agora com 4 anos, estava empolgado com a ideia de ser irmão mais velho. Passou meses ajudando Helena a preparar o quarto do bebê, escolhendo cores, organizando roupinhas minúsculas. Afonso estava radiante, mas também apreensivo. A memória da perda de Júlia ainda o assombrava, e ele temia que algo acontecesse com Helena. Contratou os melhores médicos de Ouro Preto. Insistiu que Helena repousasse, vigiava cada movimento dela com preocupação quase obsessiva. "Afonso", disse Helena uma noite, segurando o rosto dele entre as mãos, "precisa confiar. Vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Não posso perder você", sussurrou ele, sua voz quebrando. "Não agora que finalmente encontrei a felicidade. Não vai me perder. Sou forte e tenho tudo para viver." A gravidez transcorreu sem complicações. Helena era saudável e forte, acostumada ao trabalho físico desde criança. No entanto, respeitou as preocupações de Afonso e aceitou ajuda sempre que oferecida. Em uma manhã fresca de abril de 1878, Helena entrou em trabalho de parto. Foi longo e difícil, durando quase 18 horas. Afonso não saiu de perto dela nem por um minuto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Tomás aguardava ansioso no andar de baixo, sob os cuidados de Dona Margarida. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela mansão, Afonso desmoronou em lágrimas de alívio. Era uma menina, pequena, rosada, perfeita. Helena a segurou contra o peito, exausta, mas radiante. "Como vamos chamá-la?", perguntou Afonso, acariciando a cabecinha cheia de cabelos negros da filha. "Júlia", disse Helena sem hesitar. "Júlia Helena de Montalvor." Afonso a encarou, surpreso e emocionado. "Você tem certeza?" "Absoluta. Ela nos deu isso tudo. É justo que honremos sua memória." Tomás foi finalmente permitido entrar no quarto. Subiu na cama com cuidado e olhou fascinado para a irmãzinha. "Ela é tão pequenina", sussurrou maravilhado. "Você também era assim quando era bebê", disse Helena com um sorriso. "Vou protegê-la sempre", declarou Tomás com seriedade infantil. "Sou o irmão mais velho." E ele cumpriu essa promessa. Conforme Júlia crescia,
Tomás era seu protetor feroz e companheiro constante. Ensinava-a a andar, a falar, a explorar o mundo com segurança. A casa, antes silenciosa e melancólica, agora estava constantemente cheia de risos infantis, brincadeiras e vida. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Afonso. Sua família cresceu não apenas em número, mas em amor e harmonia. 3 anos depois de Júlia, nasceu mais um filho, um menino que chamaram de Gabriel. Depois mais 2 meninas, Beatriz e Cecília. A mansão dos Montalvor estava constantemente cheia de crianças correndo, brincando, aprendendo. Helena se tornou não apenas uma esposa e mãe exemplar, mas também uma força na comunidade. Usou sua posição como esposa do barão para fazer o bem. Organizou aulas de alfabetização para as crianças dos trabalhadores, criou um pequeno hospital na propriedade onde tratava ferimentos e doenças comuns, distribuía alimentos durante períodos de escassez. Afonso se maravilhava com ela diariamente. A mulher humilde que ele havia amado desde a infância havia se transformado em uma senhora respeitada e admirada, mas sem nunca perder sua essência bondosa e simples. Ele a apoiava em todos os seus projetos, fornecendo recursos e influência sempre que necessário. Tomás cresceu forte e inteligente, herdando o senso de justiça do pai e a compaixão da mãe. Quando completou 15 anos, Afonso começou a ensiná-lo sobre os negócios da família, preparando-o para, eventualmente, assumir as responsabilidades. Mas também incentivou seus estudos, contratando os melhores tutores, enviando-o para estudar em Ouro Preto e depois no Rio de Janeiro. Durante esses anos houve momentos difíceis, claro. Houve secas que prejudicaram as colheitas, doenças que se espalharam pela região, tensões políticas que afetaram os negócios. Mas Afonso e Helena enfrentaram tudo juntos, sua parceria se fortalecendo a cada desafio superado. Uma tarde, quando Tomás tinha 18 anos e estava prestes a partir para o Rio de Janeiro para estudar direito, ele procurou Helena no jardim. Ela estava cuidando de suas roseiras, uma atividade que havia adotado em homenagem a Júlia. "Mama", disse ele, usando o título que sempre havia usado para ela. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro, meu filho. Você já se arrependeu? De ter aceitado me criar, de ter se casado com o papai, de ter assumido uma vida que não era originalmente sua?" Helena parou de podar as rosas e o encarou. Tomás era agora um jovem alto e bonito, com os olhos cinzentos do pai e a bondade que ela havia cultivado nele desde pequeno. "Nem por um segundo", disse ela firmemente. "Você e seus irmãos são minha maior alegria. Seu pai é meu companheiro de alma. Esta vida que construímos juntos é mais do que eu jamais sonhei ter. Mas você abriu mão de tanto, de sua liberdade, de sua vida simples. Eu não abri mão de nada, Tomás. Eu ganhei tudo. Ganhei uma família, um propósito, um amor que preenche cada dia. Não há riqueza maior do que isso." Tomás a abraçou forte. "Obrigado, mama, por tudo." Anos se passaram em harmonia. Tomás completou seus estudos e voltou para ajudar Afonso a administrar as propriedades. Júlia cresceu e se tornou uma jovem talentosa na música, tocando piano com habilidade impressionante. Os outros filhos também floresceram, cada um desenvolvendo seus próprios talentos e personalidades únicas. Helena e Afonso envelheciam juntos, seus cabelos grisalhos, mas seus olhares ainda cheios de amor, quando se encontravam através da mesa de jantar lotada de filhos e, eventualmente, netos. Mas foi em uma tarde de primavera, quando Helena estava organizando o sótão da mansão, que fez uma descoberta que mudaria sua compreensão de toda a história. No fundo de um baú antigo, empoeirado e esquecido, encontrou um diário encadernado em couro. A caligrafia na capa dizia "Diário de Júlia de Montalvor". Com mãos trêmulas, Helena abriu o diário e começou a ler. As primeiras entradas eram banais, relatos do dia a dia de uma jovem casada. Mas conforme avançava, Helena encontrou algo que a deixou sem fôlego. Era uma entrada datada de poucos meses antes da emboscada fatal. "Hoje descobri algo extraordinário. Afonso pensa que esconde seus sentimentos tão bem, mas uma esposa sempre sabe. Há uma mulher que ele amou antes de mim, Helena Tavares. Fiz pesquisas discretas
e descobri que ela vive sozinha na chácara de sua falecida avó. Fui visitá-la hoje, disfarçada como uma viajante comum pedindo água. Ela me recebeu com tanta bondade, sem fazer ideia de quem eu era. Conversamos brevemente, e eu entendi por que Afonso a ama. Ela é genuína, gentil, sem pretensões. Tudo o que eu tento ser, mas nunca consigo completamente, por causa de minha criação aristocrática. Helena teve que sentar, seu coração batendo forte. Júlia havia a visitado? Quando? Por quê? Continuou lendo, suas mãos tremendo. Tomei uma decisão hoje. Se algo acontecer comigo, e presinto que meu tempo é curto, esta doença está progredindo mais rápido do que admito a qualquer um, vou deixar instruções para que Tomás seja levado a Helena. Não a qualquer ama de leite ou parente distante, mas especificamente a ela. Afonso pode não perceber conscientemente, mas seu coração guiará Tomás até ela. E quando isso acontecer, eles finalmente terão a chance que o destino lhes negou. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena agora. Júlia havia orquestrado tudo. Não havia sido acaso. Não havia sido o destino cego. Júlia, sabendo que estava morrendo, havia conscientemente preparado o caminho para que Afonso e Helena se unissem. A última entrada do diário, escrita poucos dias antes da emboscada, dizia: "Se você está lendo isto, Helena, e isso só pode ser você. Porque sei que meu Afonso a levará para nossa casa eventualmente, então meu plano funcionou. Não tenha remorso, não se sinta culpada. Você não roubou nada de mim. Eu dei voluntariamente porque o amor verdadeiro quer o melhor para quem amamos, mesmo que isso signifique nos afastarmos. Cuide de Tomás. Ame Afonso. Seja a esposa que ele sempre mereceu e a mãe que meu filho precisa. E saiba que onde quer que eu esteja, estou em paz sabendo que deixei minha família nas melhores mãos possíveis. Com amor e gratidão, Júlia." Helena fechou o diário e o abraçou contra o peito, soluçando. Júlia não apenas havia aceitado a situação, ela havia-a criado. Tinha sido um presente final de uma mulher extraordinariamente generosa. Quando Afonso chegou em casa naquela noite, encontrou Helena esperando por ele no escritório, o diário sobre a mesa. Ela contou tudo o que havia descoberto. Afonso leu as passagens com lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ela sempre foi mais sábia do que todos nós", disse ele finalmente, sua voz embargada. "Mesmo no final pensava em nosso bem-estar. Acho que sempre soubemos que ela era especial", disse Helena suavemente. "Mas isso vai além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O que fazemos agora?" "Vivemos", disse Helena com determinação. "Vivemos a vida que ela quis para nós. Amamos nossos filhos, construímos um legado que honre sua memória e vivemos cada dia com gratidão." Afonso a puxou para um abraço apertado. "Como tive tanta sorte." "Não foi sorte. Foi o amor de uma mulher extraordinária que nos guiou até aqui." A descoberta do diário mudou algo profundo em Helena e Afonso. Já não havia mais sombras de culpa ou dúvida. Júlia havia abençoado conscientemente sua união. Havia até mesmo a facilitado. Isso trouxe uma paz ainda maior para seus corações. Decidiram compartilhar o diário com Tomás quando ele completou 21 anos. Já era um homem feito, prestes a se casar com uma jovem da região. Sentaram com ele no mesmo jardim, onde tantas conversas importantes haviam acontecido, e lhe entregaram o diário de Júlia. Tomás leu cada página em silêncio, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando terminou, olhou para Helena com uma expressão de amor puro. "Então ela escolheu você para ser minha mãe. Não foi acidente. Foi um presente dela", disse Helena. "O maior presente que alguém já me deu. Eu sempre soube que tinha duas mães extraordinárias", disse Tomás abraçando Helena. "Mas agora entendo o quanto. Uma me deu a vida, a outra me ensinou a viver. E ambas me amaram o suficiente para fazer sacrifícios incríveis." Naquele momento, Afonso se juntou ao abraço, os três formando um círculo de amor que atravessava até mesmo a barreira da morte. Júlia estava ali, de alguma forma, parte daquele momento. Sua presença era sentida no vento suave, na fragrância das rosas, na sensação de completude que preenchia seus corações. O casamento de Tomás foi uma celebração grandiosa. Ele se casou com Maria Clara, uma professora da escola,
que Helena havia ajudado a fundar anos antes. Era uma jovem inteligente, bondosa e perfeitamente adequada para Tomás. Juntos, continuariam o legado de bondade e justiça que Afonso e Helena haviam construído. Um por um, os outros filhos também cresceram e seguiram seus próprios caminhos. Júlia, a filha mais velha depois de Tomás, se tornou médica, algo raro para mulheres na época, mas Afonso e Helena a apoiaram incondicionalmente. Gabriel seguiu carreira militar, servindo com honra. Beatriz se casou com um agrônomo e juntos desenvolveram técnicas inovadoras de cultivo. Cecília, a mais nova, permaneceu em casa por mais tempo, ajudando Helena com seus projetos comunitários antes de eventualmente se casar com um professor de música. A mansão dos Monte Alvor se transformou em um centro de atividade e vida. Havia sempre netos correndo pelos corredores, sempre visitantes sendo recebidos com generosidade, sempre projetos sendo planejados para melhorar a vida das pessoas da região. Helena, agora com cabelos completamente brancos, mas olhos ainda brilhantes de vitalidade, tornara-se uma figura amada por todos. As pessoas vinham de longe procurar seus conselhos, seu apoio, suas histórias. Ela nunca negava a ninguém, sempre encontrando tempo para ouvir, aconselhar, ajudar. Afonso, também grisalho e com a postura ligeiramente curvada pelo peso dos anos, permanecia tão apaixonado por Helena quanto no dia do casamento. Ainda lhe trazia flores do jardim todas as manhãs. Ainda segurava sua mão durante os passeios vespertinos, ainda a olhava como se fosse a mulher mais bela do mundo. 50 anos juntos, disse Afonso em sua festa de bodas de ouro, levantando o copo em um brinde. 50 anos desde que esta mulher extraordinária aceitou não apenas cuidar de meu filho, mas também do meu coração. Não há palavras para expressar minha gratidão. 49 anos de casamento, corrigiu Helena com um sorriso. Mais 51 anos desde que Tomás chegou à minha vida. E cada um desses anos foi uma dádiva. A sala explodiu em aplausos. Tomás, agora um homem de 53 anos com filhos próprios, levantou-se para falar. Quero agradecer publicamente às duas mulheres que me deram tudo. A minha mãe, Júlia, que me deu vida e teve a sabedoria de garantir que eu crescesse amado. E a minha mama Helena, que me deu amor incondicional todos os dias da minha vida. Graças a vocês duas, aprendi que família não é apenas sangue. É escolha, é compromisso, é amor diário. Os anos finais de Helena e Afonso foram de contentamento tranquilo. Passavam os dias cercados de família, compartilhando histórias com os netos, cuidando do jardim que ambos tanto amavam. A saúde de Afonso começou a declinar quando ele estava com 85 anos. Nada grave, apenas o desgaste natural de uma vida longa e bem vivida. Uma manhã de outono, Afonso acordou sentindo-se particularmente fraco. Helena, sempre atenta, chamou o médico imediatamente. O diagnóstico foi gentil, mas claro. O coração de Afonso estava simplesmente cansado. Não havia muito a fazer além de mantê-lo confortável. Afonso aceitou a notícia com serenidade. Tinha vivido uma vida longa, cheia, completa. Não tinha arrependimentos. Suas últimas semanas foram passadas na cama grande que compartilhava com Helena, cercado de família. Tomás vinha visitá-lo diariamente, assim como todos os outros filhos e netos. Em uma tarde particularmente clara, com o sol entrando pelas janelas abertas, Afonso pediu para ficar sozinho com Helena. Ela se deitou ao lado dele na cama, como haviam feito por décadas. Helena, disse ele com voz fraca, mas clara, preciso te dizer algo. O que, meu amor? Obrigado. Por tudo. Por Tomás, por nossos filhos, por cada dia, cada momento. Você me deu uma vida que eu não merecia, mas que vou agradecer por toda a eternidade. Afonso, não fale assim. Deixe-me terminar, interrompeu ele gentilmente. Vou em paz. Vou sabendo que deixo nossa família em boas mãos, que nosso legado continuará através de nossos filhos e netos. E vou sabendo que fui amado completamente por duas mulheres extraordinárias. Poucos homens têm tanta sorte. Eu também te amei completamente, sussurrou Helena, as lágrimas rolando livremente. Você foi meu companheiro, meu amor, meu melhor amigo. Quando eu for, disse Afonso, quero que você continue vivendo.
Continue cuidando da família, dos projetos, de tudo que construímos. Não se encolha na tristeza. Não sei se consigo... Você consegue. Você é a pessoa mais forte que conheço. Promete. Helena respirou fundo, controlando os soluços. Prometo. Afonso sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar tanto. Boa menina. Ele fechou os olhos cansado. Acho que vou descansar um pouco agora. Descanse, meu amor. Estou aqui. Afonso de Montalvor faleceu pacificamente 3 dias depois, cercado de sua família, segurando a mão de Helena. Foi um funeral digno, com centenas de pessoas comparecendo para prestar suas homenagens ao homem que havia transformado a região com sua liderança justa e generosa. Helena, embora destroçada pela perda, manteve sua promessa. Continuou ativa na comunidade, continuou cuidando dos projetos sociais, continuou sendo a matriarca da família Montalvor. Seus filhos e netos se revezavam ficando com ela, garantindo que nunca estivesse sozinha, mas respeitando também sua necessidade de privacidade ocasional. Helena viveu mais 8 anos após a morte de Afonso. Foram anos de reflexão, de gratidão, de preparação tranquila para seu próprio fim. Ela via seus bisnetos nascendo, via o legado que ela e Afonso haviam construído se expandindo para gerações futuras. A escola que haviam fundado agora educava centenas de crianças. O hospital que haviam criado salvava vidas diariamente. A fazenda que haviam administrado com justiça era um modelo de relações trabalhistas éticas. Quando Helena completou 87 anos, sua saúde começou a declinar. Não foi repentino, mas gradual. Um dia, acordou sabendo que seu tempo estava próximo. Não tinha medo. Tinha vivido plenamente, amado profundamente, deixado um legado que a orgulhava. Chamou Tomás, que agora tinha 60 anos, mas ainda tratava-a como se fosse a menino de 5 anos, precisando de sua mama. Ele veio imediatamente, sentando-se ao lado de sua cama. "Meu filho", disse ela com voz fraca, mas afetuosa. "Chegou minha hora." "Não, mama, não fale assim." "Shh." Ela colocou a mão sobre a dele. "Não estou triste. Vivi uma vida maravilhosa. Mais do que eu jamais sonhei ser possível. Mas há algo que preciso que você faça por mim. Qualquer coisa. O diário de Júlia. Quero que você o guarde para sempre. E quando seus filhos e netos perguntarem sobre nossa família, conte a história completa. Não esconda nada. Conte sobre o amor, o sacrifício, as escolhas difíceis. Conte como às vezes o destino nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando não entendemos o caminho. Vou contar, mama. Prometo. E conte também que famílias são construídas de muitas formas, que o amor é mais forte que o sangue, que a bondade sempre vence no final. Tomás estava chorando abertamente agora. Obrigado, mama. Por tudo. Por ter me escolhido. Por ter me amado. Por ter feito de mim o homem que sou. Você não precisava de mim para ser bom, Tomás. Isso sempre esteve em você. Eu apenas nutri o que já existia. Nos dias seguintes, toda a família veio se despedir. Cada filho, cada neto, cada bisneto teve um momento privado com Helena. Ela deu conselhos, compartilhou memórias, abençoou cada um. E em todos esses momentos, havia paz em seus olhos. Em uma manhã clara de primavera, exatamente 56 anos depois do dia em que um bebê choroso havia sido colocado em seus braços, Helena Tavares de Montalvor faleceu tranquilamente, rodeada de amor. Seu último suspiro foi acompanhado de um sorriso, como se estivesse vendo algo maravilhoso. O funeral de Helena foi uma celebração de vida, não um lamento de morte. Centenas de pessoas compareceram, desde os Montalvor e suas extensas ramificações familiares, até os trabalhadores mais humildes da fazenda, passando pelas inúmeras pessoas que Helena havia ajudado ao longo dos anos. Tomás, agora o patriarca da família, fez o discurso principal. Com o diário de Júlia em mãos e lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, ele contou a história completa pela primeira vez publicamente. Contou sobre o ataque na estrada, sobre o bebê resgatado, sobre a jovem camponesa que o acolheu com amor incondicional. Contou sobre o amor não correspondido que se transformou em um casamento abençoado. Contou sobre Júlia e sua generosidade extraordinária
em orquestrar uma união mesmo além da morte. Esta é uma história, disse ele para a multidão silenciosa, sobre 3 pessoas extraordinárias. Júlia, que amou com tanta generosidade, que abriu mão de seu próprio lugar para garantir a felicidade de quem amava. Afonso, que teve a coragem de aceitar uma segunda chance e construir algo bonito sobre as cinzas de sua perda. E Helena, minha mama, que provou que a maternidade não é definida por biologia, mas por amor diário, sacrifício constante e devoção inabalável. Ele abriu o diário e leu a última passagem escrita por Júlia, sua voz quebrando em alguns momentos, mas firme em sua determinação de honrar ambas as suas mães. Este legado, continuou, não termina aqui. Continua em mim, em meus irmãos, em nossos filhos, em nossos netos. Cada vez que escolhemos bondade sobre crueldade, amor sobre indiferença, generosidade sobre egoísmo, estamos honrando Helena, estamos honrando Júlia, estamos honrando Afonso. Esta família foi construída sobre escolhas conscientes de amor, e é isso que continuaremos a escolher, geração após geração. Helena foi enterrada ao lado de Afonso, em um túmulo que ficava próximo ao de Júlia. Os 3 juntos, finalmente, unidos de uma forma que transcendia a vida. As roseiras que Helena havia plantado em homenagem a Júlia floresciam ao redor dos túmulos, suas flores perfumadas balançando gentilmente ao vento. Anos depois, quando os bisnetos de Helena visitavam o cemitério familiar, sempre traziam flores frescas para os 3 túmulos, e Tomás, já um homem muito idoso, mas ainda lúcido, sempre os levava consigo, contando a história completa. A história de uma camponesa que criou o filho do barão viúvo sem imaginar que era o seu próprio destino. A história de como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando esse caminho é tortuoso e doloroso. A história de como famílias são construídas não por acidente, mas por escolhas diárias de amor e compromisso. E quando as crianças perguntavam se foi um final feliz, Tomás sempre respondia da mesma forma: foi o final mais feliz possível, porque foi construído sobre amor verdadeiro, sacrifício consciente e bondade inabalável. E esse tipo de amor nunca morre. Ele se multiplica, atravessa gerações, transforma o mundo ao seu redor. O legado de Helena, Afonso e Júlia continuou vivo na fazenda Montalvor por décadas e séculos. A escola que fundaram educou milhares. O hospital que construíram salvou inúmeras vidas. Os valores que cultivaram, de justiça, bondade e amor incondicional, ecoaram através das gerações. E em noites tranquilas de primavera, quando o vento soprava suavemente através dos campos de café, as pessoas diziam que podiam ouvir risos distantes, o som de uma família feliz. Helena brincando com Tomás no quintal, Afonso chegando do trabalho para abraçar sua esposa, Júlia sorrindo do céu, satisfeita com a obra que havia orquestrado. Porque no final, esta não foi apenas uma história de 3 pessoas, foi uma história sobre o poder transformador do amor, sobre como escolhas generosas podem mudar o curso de vidas inteiras, sobre como o destino às vezes precisa de um pequeno empurrão de corações bondosos. E sobre como famílias verdadeiras são construídas não por biologia, mas por amor diário, escolhas conscientes e compromisso inabalável. Se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder do amor verdadeiro e da bondade humana, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários qual parte da história mais emocionou você. E lembre-se sempre, o amor verdadeiro nunca é um acidente. É sempre uma escolha consciente, diária, de colocar o bem-estar de quem amamos acima de nossas próprias necessidades. Até a próxima história.